Oi, eu sou a Cristiane Soares Marcelino, consagrada de vida aqui da Comunidade Católica Instrumento de Deus. E estamos de volta com mais uma série de vídeos Humano que Sou. E vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu no nosso vídeo anterior? Nós falamos sobre o ser humano com o outro. E foi pedido uma ação concreta. Você lembra qual foi? E a ação concreta foi de você poder falar com uma pessoa que você não tem tanta afinidade e ir lá e bater um papo. Mas era no real, não era no mundo da tecnologia, não. E aí, você conseguiu? Depois nos conta aí como que foi essa experiência. E eu vou te falar algumas palavras aqui para ver se você adivinha. Ecossistema, reciclagem, conservação do meio ambiente. Bom, você deve estar se perguntando, nossa, o que isso tem a ver com vocação? Então eu vou te falar, tem tudo a ver. E hoje, nessa série de vídeos, nós vamos falar da nossa relação com o mundo. Lá em Gênesis, o próprio Deus nos disse, ele fez toda a criação, depois que criou o homem, ele falou lá para Adão, vai lá, dê nome a tudo e cultive. Foi isso que ele disse para Adão. Então tem tudo a ver com o nosso chamado, de cultivar o mundo, de dar frutos. E isso é muito sério, gente, porque a gente não tem ideia desse chamado de Deus para a nossa vida. É sim uma vocação que Deus nos chama. Desde a criação, é a nossa missão cultivar o mundo, né? Cultivar a criação de Deus, contemplar essa criação de Deus. E essa função é de quem? É de nós, é minha. É sua também, só que hoje, a gente não tem feito essa realidade. E eu vou te falar um pouquinho por quê. Em uma das audiências do Papa Francisco, ele relembrou sobre uma encíclica que ele escreveu, Laudato Si. Você já ouviu falar dessa encíclica? Ela fala muito sobre o cuidado da nossa casa comum. E olha o que ele nos fala. Algo assim maravilhoso e muito importante. Ele diz: devemos dirigir nosso cuidado também à nossa casa comum, a terra e toda a criatura. Todas as formas de vida estão interconectadas e a nossa saúde depende dos ecossistemas que Deus criou e dos quais Ele nos encarregou de criar. Então, olha só, está escrito em Gênesis que ele nos deu toda essa criação para cultivar e o Papa Francisco veio reafirmar através dessa encíclica a nossa missão, o nosso chamado de poder cultivar aquilo que Deus nos deu. Só que o que tem acontecido? Nós estamos abusando dessa criação. E eu vou te falar muito sério, isso é um pecado muito grave, né? Danificar aquilo que Deus nos deu como criação. A gente adoece, acaba fazendo mal. Mas o Papa Francisco também nos alerta e nos fala sobre um antídoto, né? O que nós temos que fazer para melhorar a nossa ação? Sobre o nosso uso impróprio da casa comum, da nossa terra, do nosso mundo. Ele fala sobre a contemplação. E você deve estar se perguntando, contemplação? O que tudo isso tem a ver com o cuidado da casa comum, com a terra? Eu vou ficar aqui contemplando o quê, né? Então tem tudo a ver. Hoje nós precisamos fazer o exercício da contemplação e não da exploração. O que tem acontecido é que nós estamos explorando a criação de Deus, usando para lucros muitas vezes. Nós devemos contemplar. E o que é essa contemplação, afinal?
Quando a gente se coloca nessa disposição de contemplar a natureza, nós vamos percebendo e encontrando a ação de Deus em tudo. Através da natureza, através de cada coisa que Deus criou, nos animais. Então nós vamos enxergando além, a gente vai se colocando dentro dessa criação, dentro desta natureza. E aí a gente sai dessa exploração e passa a contemplar esta natureza em nós. Então por isso é importante, né, viver essa contemplação, olhar a terra como uma criação, como um dom que Deus nos deu e não explorá-la para o lucro, né? Para o nosso bem, para ganhar dinheiro, que é o que tem acontecido na nossa sociedade. Santo Inácio de Loyola, ele, no fim dos seus exercícios espirituais, ele também nos alerta e nos diz algo muito maravilhoso. Ele diz assim, que devemos descobrir a presença de Deus nas criaturas e com liberdade e graça em amar e cuidar deles. Então, olha só, com liberdade e graça de amar a criação de Deus, de fazer parte. E aí ele também nos alerta o seguinte, olha só que bonito, devemos fazer parte da natureza, nos tornar protagonista e não espectadores, porque a partir do momento que a gente só se torna espectador, a gente vê muitas destruições e não faz nada por aquilo. Agora, quando a gente se torna protagonista, a gente consegue perceber Deus em tudo, perceber Deus nessa própria criação dele. E para a gente concluir essa reflexão, ainda trazendo um pouquinho sobre essa audiência que o Papa Francisco nos trouxe sobre este documento, relembrando sobre este cuidado da casa comum, ele termina dizendo o seguinte: quem não sabe contemplar a natureza e a criação, não sabe contemplar as pessoas em sua riqueza. Pois é. E quem vive para explorar a natureza, acaba explorando as pessoas e as tratando como escravas. Olha como é importante. Olha como é importante a partir de hoje você refletir sobre isso. Você tem contemplado a criação de Deus ou você tem explorado? Como que tem sido essa realidade na tua vida? E isso é a nossa vocação. É um dom a que Deus nos chama. Né? Quando ele formou lá Adão, ele falou: Adão, vai lá e cultive a terra, cuide da terra para que possa gerar frutos. Essa é a nossa missão também, de ser humano com o mundo. Você tem realizado a tua missão? Como que tem sido? Quero poder te propor novamente uma ação concreta, que a partir disso que nós fomos conversando aqui, que você possa refletir na tua vida o que você precisa mudar. De repente, são coisas básicas, né? Um jogar lixo no lixo, o fazer a separação dos recicláveis, de repente você não faz e consegue aderir isso no seu dia a dia. Você conhece a tua realidade e tenho certeza que Deus já está colocando no teu coração aquilo que você precisa contemplar, aquilo que você precisa ser diferente. Então essa vai ser a nossa ação concreta. O que você precisa mudar para que de fato você possa assumir a sua missão de ser humano com o mundo? Vamos juntos poder cuidar da criação de Deus, respeitando a nossa casa comum. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já estamos chegando ao final, né? Temos aí mais um vídeo, uma surpresa para vocês. Qual será a nossa próxima vocação que nós iremos abordar? Mas curte aí o nosso vídeo se você gostou, dê o seu like, acessa lá nossas redes sociais, o nosso Instagram que tá como Com Instrumentos de Deus, também o nosso site www.instrumentodedeus.com.br. Obrigado por permanecer comigo mais uma vez e te espero no nosso próximo programa Humano que Sou.